Que bom, que o Eterno nos abençoe. Bom participar desse serviço, podendo exaltá-lo, engrandecê-lo e bendizê-lo por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Irmãos, vocês vão ter que me desculpar, que aquela alergia minha, quando chega esse período de inverno, né? Estamos chegando, acho que é semana que vem. Não estou falando que está frio, mas a estação do ano. Não, hoje não está frio não, irmãos. Estou falando que quando chega o período da estação, saindo do outono, entrando no inverno, eu começo a sentir a coceira na garganta. Que o Eterno nos abençoe muito, tá, irmãos? Nós estamos estudando a 40ª porção, é um prazer recebê-los aqui, tá, Tecido? Você, os irmãos de Nova Friburgo, todos os nossos visitantes. Sinta-se à vontade, a casa pertence ao nosso Criador. Nós estamos aqui aprendendo a servi-lo a cada Shabat para crescermos como seres humanos, individualmente, como família, como sociedade, e assim progredirmos para a esperança da salvação que o Eterno propôs a cada um de nós. Então, sinta-se à vontade em nosso meio de participar. É um estudo da Parashá, tá? Aqui não é uma pregação, mas a cada Shabat aqui nós estudamos juntos, porque nós entendemos que o ser humano ele só é capaz de crescer se ele conviver em sociedade e assim houver uma troca de experiências para que um possa ajudar o outro e assim nós alcançarmos a estatura de varão perfeito na presença do nosso Elohim. Talvez ainda não alcançamos, mas estamos caminhando, né? Lutando, né, pastor? Labutando, aos trancos e barrancos, mas nós vamos chegar naquilo que o Eterno nos propôs, com a misericórdia dele. Nós estamos estudando a 40ª porção, Balaque, destruidor, como o Rafael comentou. Essa porção se encontra no livro de Bamidbar, Números, né? Capítulo 22, que vai do verso 2 até o verso 9 do capítulo 25. É uma paraxá que tem muitas coisas a nos ensinar, nós poderíamos aqui citar vários ensinamentos, mas nós vamos concentrar naquilo que o Eterno compartilhou ao meu coração e acredito que tem muito a falar no coração da congregação, mas vamos orar? Eterno nosso Elohim, nós queremos te bendizer por mais um Shabat, por mais uma vez termos a oportunidade de servir ao Senhor, de estar na tua casa, de aprender a tua palavra. E nós queremos te bendizer, ó Pai, porque o motivo pelo qual nós estamos aqui é a tua misericórdia, são as tuas beneficências que o Senhor tem derramado sobre nós a todo instante. Por isso nós te agradecemos por tudo, que nós possamos, ó Pai, abrir os nossos corações para entender e guardar a tua palavra, para que não venhamos pecar contra o Senhor. Por isso nos abençoe grandemente, porque nós declaramos com os nossos lábios que toda a nossa necessidade, tudo aquilo que nós necessitamos se encontra no Senhor nosso Elohim. Por isso abençoe cada um dos teus filhos, desde o mais novo ao mais idoso da tua casa, para que possamos sair daqui edificados pelo Senhor e pela tua palavra. Hoje é Shabat e hoje nós estamos trabalhando, ó Pai, a nossa alma. Nós estamos trabalhando aquilo que é mais importante, que é a nossa vida espiritual. Que o Senhor possa nos ajudar a preservar aquilo que o Senhor tem nos dado gratuitamente com a tua misericórdia, para que possamos assim cumprir a tua palavra. Nós temos a responsabilidade de estabelecer a salvação, ó Pai, e de ser a boca profética nessa cidade. Que o Senhor capacite a cada um de nós a alcançar esse entendimento e assim cumprir a tua palavra para que a bênção do Senhor nosso Elohim venha sobre nós. Sempre quando oramos diante do Senhor, nós não oramos confiado nas nossas justiças, mas confiado na tua muita misericórdia. Por isso abençoa-nos, abençoa os nossos irmãos na internet, que a paz do Senhor, o teu shalom venha ao nosso coração, para que mesmo diante das dificuldades venhamos crer que tu és poderoso para nos fazer suportar e vencer, ó Pai, as nossas lutas, tanto pessoais como coletivas. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente e que a tua paz, o teu Espírito possa falar ao nosso coração. É o que nós oramos e pedimos no nome do nosso Mashiach, o nosso maior exemplo de como servir ao Senhor em verdade e espírito, nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, essa paraxá, eu queria só fazer um pequeno resumo dela. A paraxá Balaque, ela começa a relatar sobre o rei de Moabe, né, que é Balaque. Vai lá comigo em Números capítulo 22. Eu quero ler o início dessa paraxá,
porque às vezes a gente acha que todos leram em casa essa paraxá, mas muitos de nós vêm no Shabat, e tempo acho que a gente tem, né, Léo? Mas a gente vai fugindo desse tempinho, negligencia o estudo da Torá diariamente, da palavra do Eterno diariamente que precisamos ter, e às vezes nós não entendemos ou não conseguimos compreender porque não lemos essa paraxá. E essa paraxá ela começa a falar sobre o rei de Moabe, que você vai encontrar aí no verso 1, o nome dele é Balaque, onde ele viu que o povo de Israel tinha vencido os amoritas e o atemorizou, né? Aí logo depois ele envia mensageiros a Balaão, que em hebraico é Bilã, que vivia aqui está em hebraico, tá, irmãos, no meu resumo aqui, que vivia em Petor, que aí é Peor, né? Que era mago, ou era vidente, ou era um feiticeiro, vamos dizer assim, para que o maldissesse. Balaão pediu aos enviados que pernoitasse ali, pois ele ia consultar o Eterno para saber se poderia fazê-lo. Havendo-se aparecido durante a noite, indicou-lhe que não fizesse nada contra o povo, nem tampouco acompanhasse os mensageiros, porque o povo era bendito. Balaque considerou que o segundo convite daria mais poder a seu convencimento para que Balaão fosse amaldiçoar Israel, e enviou outra delegação, maior e mais prestigiosa, que a anterior, que levava maiores recompensas. Novamente, Balaão pediu que permanecesse com ele aquela noite para voltar a consultar o Eterno. Nessa oportunidade, recebeu como resposta que fosse com os mensageiros, mas que apenas falasse o que o Eterno lhe dissesse. Na manhã seguinte, pegou o seu jumento e dirigiu-se a Balaque. No trajeto, apareceu-lhe um anjo que obstruiu o caminho. Apenas o jumento viu o anjo do Eterno e desviou-se do caminho que Balaão Balaão o castigou novamente por causa do anjo que não permitia passar o caminho. Depois Balaão viu o anjo e prostou-se e repetiu-lhe que apenas falaria as palavras do Eterno. Uma vez chegado até Balaque, este ofereceu uma festa em sua honra. Na manhã seguinte foram às colinas de Baal, para que Bilã visse dali o acampamento dos filhos de Israel. Quando Balaão viu o acampamento dos filhos de Israel, os abençoou, isso por 3 vezes. Os filhos de Israel acamparam posteriormente em Sinti, onde as mulheres moabitas provocaram os israelitas para se unirem a elas, adorando os seus ídolos e servindo as suas imoralidades. O Eterno ordenou a Moisés sentenciar à morte os pecadores e fê-lo mediante uma praga. Então Finéias, Pinhas em hebraico, filho de Eleazar, o sumo sacerdote, viu um Bené Israel, que mantinha relações com a Midianita, e decidiu matá-los a ambos com uma lança. Durante o tempo que durou a praga, morreram 24.000 israelitas. Esse é o resumo da paraxá, tá? É um resumo bem... Desculpa, estava aqui, quer dizer filhos, tá? Filhos, amém. Desculpa, eu nem percebi que eu falei Binei. Ou seja, em Números 22, eu queria ler com vocês apenas o início desse capítulo, porque ele é longo, ele é extenso, só para que a gente tenha uma compreensão do que está ocorrendo. Diz assim o verso 1. Partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos do Midianita: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio na terra dos Amonitas, a chamá-lo dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se defronte de mim. Verso 6. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então partiu os anciãos dos Moabitas e os anciãos do Midianita com o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão.
E lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhe respondeu: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Eterno me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Veio o Eterno a Balaão, ele disse, quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Elohim. Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou-os a mim, dizendo, o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então disse Elohim a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Levantou-se Balaão de manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, pois o Eterno não me deixa ir convosco. Levantaram-se os príncipes dos Moabitas, voltaram-se a Balaque e lhe disseram, Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque tornou a enviar outros príncipes em maior número e mais honrados que os primeiros. Chegando a Balaão, disseram-lhe, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não demores em vir a mim. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, roga-te, e amaldiçoa por mim esse povo. Respondeu Balaão ao servo de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer à ordem do Eterno meu Elohim, para fazer coisa pequena ou grande. Agora rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Eterno me dirá ainda. Veio o Eterno a Balaão de noite e disse-lhe, visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, mas farás somente o que eu te disser. Então Balaão se levantou de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Irmãos, quando a gente visualiza essa paraxá, e eu já tenho um costume de fazer isso, eu quero dar o título dessa paraxá, para que a gente possa assimilar isso de uma forma mais clara. Eu coloquei assim, livre dos interesses pessoais e apto para o discernimento espiritual. Vou repetir, livre dos interesses pessoais e apto para o discernimento espiritual. Estou falando apto, não estou dizendo que você vai entender. Mas se você está livre dos interesses pessoais, você está apto para obter um entendimento espiritual. Se o interesse pessoal prevalece, você não tem como obter o entendimento espiritual. Isso é fato. Você vai visualizar isso aqui no nosso estudo. Quando a gente visualiza sobre Balaão, o Jorge, no último ano, questionou muito sobre isso, né, Jorge? A gente pergunta o que era Balaão. O que Balaão representava? Era um profeta? Era um feiticeiro? Era um mago? O que definia Balaão? Se a gente verificar o que os judeus ensinam acerca do Balaão, o que os nossos rabinos ensinam, você vai ver que eles colocam a Balaão numa classe de um profeta. De certo ponto, ele era um profeta. Mas, irmãos, mesmo sendo estrangeiro. Mas dentro do contexto bíblico, aprenda isso. Existem reis, existem sacerdotes, existem profetas, existem pastores, existem discípulos, também existem ex-reis, ex-sacerdotes, ex-profetas, ex-pastores, ex-discípulos e assim por diante. Ovelhas e ovelhas. Ovelhas e ex-ovelhas também, não. Ou seja, quando a gente olha acerca de um profeta, a gente visualizou o que a gente tem como parâmetro, o que a gente tem como referência que a gente precisa colocar em pauta. Quando eu olho a questão de Balaão, você vai ver que as características de Balaão não são características de uma pessoa que tem o seu caráter aperfeiçoado na palavra. Onde que a gente visualiza isso? Olha só, se você observar, você vai ver que no verso 7, Balaque aqui, ele já tinha um costume, já era costumeiro, ele buscar essa bênção, essa maldição de Balaão. Ele já estava com essa visão, ele já tinha um entendimento qual era a função de Balaão. Ele não estava ali fazendo algo que era novo, que ele não tinha conhecimento, mas ele já estava indo a Balaão, onde ele já tinha compreensão de qual serviço que Balaão prestava. E se você observar o verso 7, ele fala sobre isso. Então partiram os anciãos do Moabita e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque.
Ou seja, ele já entendia. Se você observar a característica no profeta, olha o verso 6. Na parte B diz assim, ó: pois eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ou seja, já era um costume de Balaão abençoar ou amaldiçoar com o intuito de ganho. Seja ele no contexto físico, ou seja ele no contexto social. Mas já era costume de Balaão receber o ganho para realizar algo no sentido espiritual. Você percebe que a característica de Balaão não é uma característica espiritual. Se você observar Moisés ensinando acerca disso, vai lá em Deuteronômio no capítulo 18. Eu estou perguntando assim, ó, o que era Balaão? Era um profeta ou um não profeta, ou um feiticeiro? Nós vamos olhar dentro dos parâmetros da palavra. Uma coisa é fato, tá, Jorge? Ele tinha um entendimento do Criador dos céus. Ele tinha um relacionamento. Mas, no momento, isso foi interrompido. É isso que eu quero mostrar aqui. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 15, Moisés ensinando aos filhos de Israel acerca dos profetas, ele fala assim, ó: o eterno teu Elohim, no verso 15 do capítulo 18, o eterno teu Elohim te suscitará um profeta como eu, do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao eterno teu Elohim em Horebe, no dia. Quando eu falo Elohim, tá, irmãos, é Deus, tá? Para que eles estão nos visitando. Foi o que pediste ao eterno teu Elohim em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do eterno meu Elohim, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Eterno me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, Moisés. Porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, para que ele falar em meu nome. Mas o profeta, que presumir em falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que não procede do Eterno? Quando o tal profeta falar em nome do Eterno, e o que eu disse não acontecer nem se realizar, essa palavra não procede do Eterno. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Irmão, se você observar esse texto, você vai ver que aqui Moisés ele coloca duas condicionais, está certo, né? Duas condicionais para que o homem venha discernir se realmente ele é um profeta ou não. Mas Francisco só fala uma. Só fala que se o profeta anunciar algo, se isso ocorrer, quer dizer que ele é um profeta. Se a gente for por esse contexto, eu não vou conseguir ter essa definição. Você vai se arrebentar. Se você observar os inícios dos milagres que Moisés fez diante do faraó, você vai ver que os magos de faraó fizeram os mesmos sinais. Mas Moisés aqui ele não apresenta só um sinal, ele apresenta dois. Ele fala no verso 19 e diz assim, ó: eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras. Deixa eu ver, não, verso 19 não. Verso 20, mas o profeta que presumir de falar em meu nome, alguma palavra que eu não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses. Aqui ele fala de outra condicional. O profeta que anuncia algo e ocorre, e aquele que fala não em nome de outros deuses, mas no nome do Elohim de Israel. E quem te ensina a reconhecer aquele que fala? Se fala pelo Criador ou se ele não fala pelo Criador? Olha aqui, a Torá. A Torá. Então, de certa forma ou não, Moisés descreve aqui, para eu ter a compreensão se o homem é profeta ou não, eu preciso ter a referência da palavra. Porque, irmãos, nós só visualizamos Deus no contexto físico, no contexto da imagem. Mas deuses têm uma representação muito mais profunda, porque o verdadeiro Deus está no coração do homem. Está naquilo que o homem coloca como interesse pessoal, Jorge. Aí que entra essa questão do contexto de Balaão.
Vemos que Moisés descreve duas formas para entender o verdadeiro ou falso profeta. Se aquilo que o profeta proferir e se cumprir, que está no verso 22, é uma característica. E no mesmo contexto está se ele fala no nome do Elohim de Israel. Porque se ele for fora do contexto da palavra, da Torá, ele está contrário ao Elohim de Israel. Ele se torna um falso profeta. Se ele não cumpre o mandamento, ele está inserido dentro daquilo que a Torá descreve como um falso profeta. Ele é um falso profeta. Porque os deuses do seu coração prevalecem. Está à frente, sobrepõe. Quer dizer que quando falamos baseado nos interesses, estamos transgredindo a Torá e falando em nome de deuses estranhos, e não em nome de Elohim de Israel. Moisés nos ensina a olhar a referência da Torá. O profeta, o Jorge, em sua função, ele não pode exercer, irmãos, isso é uma verdade, isso é uma característica. Quando nós vamos visualizar uma coisa, irmãos, nós não precisamos daquele milagre sobrenatural para entender. Nós buscamos, Senhor, me dá uma resposta. E a gente vai, pega, começa a orar, e depois de uma hora orando, não é assim que o Eterno trabalha. Pode ser que o Eterno fale assim conosco, tá? Eu estou falando que o Eterno fala de uma maneira muito mais simples, que se nosso interesse pessoal estiver na frente, a gente não compreende. Mas se eu estou com o coração desprovido de interesse pessoal, eu estou apto a entender aquilo que o Criador quer falar. Nós tivemos uma experiência muito clara aqui essa semana, aqui na intercessão. Nós estávamos discutindo aqui na intercessão algo que é muito importante para a congregação. Aí alguns irmãos falaram assim, não, nós precisamos orar, e eu fui um deles que falou. Nós precisamos orar, precisamos colocar isso diante do Eterno. Aí a pastora, aí eu falei assim, se nós tivermos uma referência na palavra, nós podemos nos basear nela. A pastora falou assim, espera aí que eu tenho, meu filho, eu vou te mostrar. Na hora que ela mostrou, a minha dúvida acabou na hora. Eu falei, eu já tenho uma base, eu já posso seguir. Se eu estiver errado, o Eterno vai ver que nós estamos desprovidos de interesses pessoais, ele vai mostrar, não, esse não é o caminho que eu quero que vocês andem. Mesmo que nós tenhamos uma referência, ele vai mostrar, ó, perceba que eu quero que vocês andem nesse caminho. Porque nós não estamos com interesse pessoal. Eu lembro quando a pastora Sandra nos anunciou que sairíamos daqui, primeira coisa que eu falei aqui na congregação, eu falei, os interesses pelos quais nós estamos saindo deste lugar e indo para o outro, nos credencia a poder sair daqui. Porque nós não estamos saindo daqui, Tecílio, porque é pequeno, porque nós queremos ter mais membros, isso, porque nós queremos ter um dízimo maior, isso, porque nós queremos obter um lugar extraordinário. Nós estamos aqui com o intuito de servir melhor essa sociedade. Ou seja, os motivos, eles são justos, eles estão desprovidos de intenção. Assim é na relação humana. Você quer saber se a relação humana é verdadeira? Entenda os motivos. Se o motivo é de ganho, sai fora. Sai fora que já está errado. Se você perceber, você vai ver que o profeta, quando ele exerce a função dele, ele não pode exercer o seu ministério baseado em interesses pessoais. Não pode, irmãos, em hipótese nenhuma. Se você pegar o exemplo de Jeremias no capítulo 32, quando o profeta Jeremias vai comprar aquele campo de Jerusalém, onde a cidade ia ser sitiada, ia ser tomada, e ele sofre o dano, ele tira um dinheiro que ele possuía, e ele faz o resgate de uma terra que estava na mão do inimigo, que iria estar na mão do inimigo há meses adiante, já estava cercado. Porque Anatote ficava a 5 quilômetros de Jerusalém. Próximo a Jerusalém. Então, Anatote já estava sitiado. Por isso que o risco estava em cima. Ele sabia, ele profeta, ele já tinha anunciado que haveria a tomada de Jerusalém. E ele vai desprovido de interesse pessoal, ele fala, eu vou tirar do meu bolso e vou dar aquilo para uma profecia. O profeta, ele age, irmão, sem a intenção e pensar naquilo que vai prejudicá-lo ou vai beneficiá-lo. Ele age conforme a ordem. Balaão não estava com esse interesse, de forma nenhuma. Se você observar lá em 2 Reis, capítulo 5, vai lá comigo.
2 Reis, capítulo 5. No verso 8, eu não vou ler todo, não, mas aqui havia Naamã, que era um sírio, era um capitão do exército da Síria. Ele tendo uma doença muito grave, que naquele período não havia cura para ela, eu acho que até hoje não tem, né? Tem? Tem como controlar a doença, né? Ele não havia uma cura e ele preocupado, ele descobre que havia um profeta, que havia um Elohim de Israel, e ele vai diante desse profeta. Quando chega lá no capítulo 14, no versículo 14, desculpa, diz assim, ó, deixa eu ver se é o 14 mesmo que eu queria iniciar. Vamos ler do 8. Ó. Quando Eliseu, homem de Elohim, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e serás purificado. Porém, Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo, eu pensava que certamente sairia, pôr-se em pé, invocaria o nome do eterno seu Elohim, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não tem semelhança com os nossos dias, não, né? Não. Verso 12. Não são Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Elohim, e a sua carne foi restaurada, e se tornou conforme a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Elohim, ele e toda a sua comitiva. Olha como é o procedimento do profeta. Veio, pois, diante dele e disse, agora conheço que em toda a terra não há Elohim senão Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo, respondeu o profeta. Tão servo como vivo é eterno, em cuja presença estou, não aceitarei. E estou na mão com ele, para que ele o aceitasse, mas ele recusou. Ele não foi perguntar, consultar para saber se aquilo ali era uma bênção de Deus ou se não era. Para saber, ele sabia da necessidade, irmão. Ele sabia que a sua função ministerial não poderia ser provida de algo que o beneficiasse. Mas a sua função ministerial tinha que ser sem interesses pessoais. Sem interesses pessoais. Se você entender, Balaão não era um profeta, irmãos. Isso é fato, não era um profeta. Ou se era, deixou de ser. É um falso profeta. Perdeu a característica de um profeta. Oi. Não, nós vamos falar um pouquinho mais na frente. A Retona está falando que não entra só dinheiro. Você vai ver que tem muito mais além e pior ainda do que o recurso. Balaão não era um profeta, apenas em um determinado momento. Aí você fala assim, Francisco, mas ele usou palavras tão lindas, nós cantamos. Matuvu, ohale, hayakó, mishkenoterra, Israel. Essas bênçãos são palavras proferidas por Balaão. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Ou seja, ele proferiu palavras lindas, irmãos. Ele estava anunciando ali de onde veio essas palavras, que era do Criador. Ele sabia que a maldição que estava no coração dele, de Balaão, que ele queria fazer, ele não poderia. O temor estava diante dele. Ele sabia que tinha um anjo com a espada fiadinha na cabeça, do lado dele, assim que no momento que ele maldissesse, seria cortado. Ele sabia que ele tinha que anunciar o que o Eterno estava mandando, mas o seu coração era outra situação. Vai em Mateus capítulo 15. A escolha do coração. Aí, irmãos, como que nós podemos tirar? Ai, Francisco, eu não sou profeta. Eu também não sou, irmãos. Mas como nós podemos tirar uma lição
para o nosso cotidiano, para os nossos dias, relacionado a essa atitude de Balaão. Assim como Balaão, que era um profeta, e perdeu essa bênção, esse direito, ele, provido de interesse próprio, fez com que ele se tornasse inapto para essa função. Ele não estava apto para essa função. Da mesma forma, nós, que se nós estivermos nos relacionando com o nosso irmão, com o nosso Criador e com o nosso irmão, com interesses pessoais à frente, nós não nos relacionaremos com o nosso Criador. Nós não temos como nos relacionar com o nosso Criador se os nossos interesses pessoais, sejam eles bons, sejam eles maus. Porque a gente acha que interesse pessoal é só uma coisa que prejudica. Não, pode ser uma coisa que você entende como bom, mas que aquele momento não é condizente com o momento. Ele tem aparência boa, mas ele não pode estar ali presente. Nós temos muitos exemplos disso na palavra. Muitos exemplos. Tem aparência boa, igual o Saul, né? Eu trouxe esses animais aqui para sacrificar o meu Elohim, mas na verdade o interesse do coração, ele vai muito além. Aqui, se você olhar Mateus capítulo 15, Lê aí, Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Eterno pesa os espíritos. Amém, amém. Aqui em Mateus 15, Yeshua explicando aqui sobre, e aqui muitos entendem como se Yeshua estivesse sendo contrário às leis de Caché, que está em Levítico capítulo 11, não tem nada a ver o assunto aqui que estava sendo discutido. Yeshua, ele pega lá no verso 15, ele fala assim, então Pedro lhe disse, explica-nos essa palavra. 15, tá? Essa parábola, desculpa. Yeshua, porém, disse, nem mesmo vós tendes inteligência? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procede maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, não contamina o homem. Irmão, se a gente observar, Yeshua estava ensinando de onde sai o verdadeiro desejos, os verdadeiros interesses pessoais. Aqui ele não coloca só um ídolo físico, mas ele coloca a prostituição, ele coloca aqui o roubo, ele coloca aqui o adultério, o furto, o falso testemunho, a blasfêmia. Tudo está dentro desse contexto. Tudo está dentro daquilo que impede o fluido eterno em nossas vidas. Então, o que é que nós podemos tirar disso? Se nós estamos nos relacionando com o nosso Criador, com interesses pessoais, o eterno não nos fará a entender aquilo que é espiritual. Aquilo que é falso, que é verdadeiro. Se você observar, irmãos, olha aqui, vá lá em Gênesis no capítulo 1 comigo. Você vai entender por que eu estou te levando em Gênesis. Francisco, então eu posso entender, me esclarece isso, então eu posso entender que eu não devo fazer nada em relação a Elohim, não devo proceder em relação a Elohim para receber dele uma bênção. Eu devo buscá-lo com a consciência de que eu devo fazer. E não, amém, Roberto. Isso, de livre e espontânea vontade, com caráter voluntário. Isso foi o que, irmãos, tudo que a gente vivencia na nossa vida, você vai ver que o Eterno, quando Ele nos ensina e nos mostra algo, é para que nós venhamos crescer espiritualmente. Isso é um fato. Eu estava falando aqui na semana passada sobre a questão de provar, que eu disse, que eu aprendi com o Rabino, que ele ensinava que quando a palavra fala de provar, de testar, ela está dizendo que o verdadeiro significado dele é mostrar a tua identidade, para que você saiba se você está apto ou se você não está apto, se você foi aprovado ou não. Se você não foi aprovado, é para que você observe a sua situação e assim progrida. E assim possa crescer espiritualmente, se arrependa e faça um techuvá. Se você foi aprovado, isso está querendo te ensinar que você já está preparado para se elevar espiritualmente, mais ainda do estado que você está.
Francisco, de onde que você prova nisso? Você lembra que quando Jó passou por toda a sua provação, no final ele fala o quê? Senhor, antes os meus olhos te viam. Antes eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele saiu de um patamar e foi para outro. É nesse contexto, Roberto, quando nós nos relacionamos com o Criador, com a intenção, mesmo que seja uma intenção boa, é isso que eu falei. Eu quero me relacionar com o Eterno, porque eu quero ter uma boa casa, porque eu quero ter um bom carro, porque eu quero ter uma vida social. Não é isso que Yeshua nos ensinou. Podemos ter essas coisas dentro de uma permissão do próprio Criador. E ou seja, quando eu estabeleço, Jó aprendeu isso, que independente, no sair do ventre da minha mãe e no retornarei para lá. Tudo que o Eterno me deu pertence a Ele. Ele o toma. É esse sentido, Jorge. Quando a gente está desprovido desses interesses, verdadeiramente o Eterno age conosco. E aí estou falando para Francisco, estou falando para a congregação. Nós precisamos ser desprovidos desses interesses pessoais que muitas vezes nós não percebemos. Por isso que Davi orava e falava, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho da eternidade. Você imagina se Davi servisse ao Elohim só imaginando, só esperando na proteção do Criador. Ele sabia que a proteção do Criador vinha baseada no seu amor para com o Criador, para com o Eterno. Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, por que eu quero te levar aqui? Você vai entender um pouco mais à frente. Olha só. Gênesis, no capítulo 1, verso 26, diz assim, Então disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Elohim criou um homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. Eu já compartilhei isso aqui com a congregação diversas vezes. Quando Elohim falou que façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele não se referia aos nossos aspectos físicos, porque nós somos diferentes fisicamente. Então, se somos diferentes fisicamente, não podemos nos assemelhar todos ao Criador. Mas ele se referia a aspectos espirituais. Maimônides descreve isso muito claro. Ele disse que os termos aqui, Jorge, ele disse aqui que os termos que estão nesse verso de imagem, que aqui pode ser traduzido como forma, e semelhança, quer dizer tisele e demut. Eu já ensinei isso aqui na congregação. Tisele e demut. Tisele quer dizer imagem, formas. Demut quer dizer semelhança. Maimônides ensina que esses dois termos, tisele e demut, se referem a aspectos espirituais. Porque o homem não consegue se relacionar com o Criador pela matéria, pelo aquilo que é físico. Mas ele só consegue se relacionar com o Criador pelo espiritual. Tisselem. Nós somos a imagem dele porque ele nos criou com a mesma forma espiritual. Porque aí, meu filho, condiciona o homem à sua inocência. Do versículo 26 ao 28, vai condicionar o homem. Esses termos são tão espirituais. Tão espirituais, Amém. Tão espirituais que vai condicionar o homem à sua inocência. Assim, o que é puro, Isso. o que é verdadeiro. Porque o Eterno fala que nada se assemelha a Ele. Nada nós podemos comparar a Ele. Não é isso que Ele fala na Torá? E Ele vem e nos cria e fala assim, eu fiz um homem à minha imagem. O meu tsel é minha semelhança. Elohim não tem imagem, ele quer dizer que a essência dele está na criação, está no homem, está no interior verdadeiro do homem. E nós estamos trabalhando aqui a cada Shabat para retornar essa verdadeira essência. Ainda nós precisamos fazer ela florescer, estabelecer, prevalecer sobre os nossos interesses físicos. Ou seja, quando nós visualizamos que o Eterno está falando que façamos um homem à nossa imagem, ele está falando que a essência pura dele, ele colocou em nós. Sabe o que quer dizer isso? Por que eu falei isso? Olha, presta atenção. Na criação, se você estudar, isso é um contexto judaico, Elohim começou das coisas mais simples, para as coisas mais complexas na criação. Ele começou com o universo, depois ele foi para o reino vegetal, não que haja um reino, né? Mas foi para o reino vegetal, depois para o reino animal, que nós também estamos incluídos, mas vamos separar aqui. Ele começou do universo, vegetal, animal, depois ele criou o homem. O homem é o único ser que é capaz de se elevar espiritualmente e se relacionar com o seu Criador.
Não que as demais criações não possam, mas eu estou falando que o homem, de toda a criação, é a mais importante. Tanto que Elohim, quando ele estabelece a criação, ele fala assim, isso é muito bom. Isso é muito bom, mas quando ele cria o homem, Elohim falou assim, e isso é muito bom. Porque o homem é a principal criação. Ele é capaz de se elevar espiritualmente, se relacionar espiritualmente com o seu Criador. Aí, Francisco, o que isso tem a ver com Balaão? Irmãos, tem muita coisa a ver com Balaão. Quer dizer que no momento que os nossos interesses pessoais prevalecem, eu estou rebaixado ao nível abaixo dos animais. Irracional. Eu estou rebaixado ao nível abaixo dos animais. Francisco, onde você vai provar isso para mim? Minha patente foi rebaixada. Ou seja, você perdeu aquela característica espiritual que está estabelecida lá em Gênesis no capítulo 1. Oi? De inocência. Você é rebaixado a um nível abaixo do animal. Eu não falei que Elohim estabeleceu com ordens de complexidade? Começou com o universo, vegetal e animal. Abaixo do animal está o quê? Vegetal. Está vegetativo. Eu, quando eu estava estudando essa palavra, estava assim, vegetativo. Estado vegetativo. Depois eu vou falar o que é. Todos nós sabemos, mas eu vou falar num contexto aqui da medicina. Uhum. É porque se eu for... Ô Jorge, o Jorge está falando... Jorge. Olha só, se você... Jorge está falando que... nosso amigo Jorge, nosso irmão. Se nós observarmos, o Jorge está falando assim, Francisco, se você observar, a Bíblia fala que Deus tem costas, tem mãos, tem pés. Maimônides ensina uma coisa muito clara. E nós precisamos entender isso. Olha só. Yeshua nos ensinando, que é o nosso maior rabino. Quando chega aquela mulher que fala assim, Senhor, aonde nós devemos servir? É nesse monte? É naquele monte? Nossos pais nos dizem que é nesse monte. Vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém que nós devemos adorar. O que Yeshua responde? Filha, vem dias que não adorareis o Pai nem neste monte, nem naquele monte. Porque o Pai o busca quem o adora em espírito e em verdade, porque ele é assim. Alguma tradução ainda fala, porque ele é assim. Essa é a forma do Criador, ele é espírito, ele é verdade. Se você observar no início de Bereshit, fala assim, que a terra era sem forma e vazia. E o que andava sobre? Era a perna? Era o espírito do Eterno. Ou seja, quando a gente visualiza que o Eterno... Não estou falando isso de maneira nenhuma, estou falando para explicar. Quando o Eterno fala que o Espírito dele parava sobre a água, ele estava falando no contexto da sua essência, da sua forma. Ele não tem forma. Quando ele ensina lá para Moisés, e ele estava falando sobre imagem, que ele estava no Monte Sinai, ele falou assim, vocês não vistem forma. Vocês não vistem figura nenhuma para que possais comparar. Ou seja, Elohim, ele só fala desses termos, desses sentidos de felicidade, de tristeza, de dor, de sofrimento, de mão, de se arrepender. Que fala que a palavra fala que o Eterno se arrependeu, e logo depois fala que ele não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Ele só usa esses termos para que haja uma compreensão nossa. A minha condição humana para que você possa alcançar o entendimento do seu Criador. Só que Isaías capítulo 44 diz que Elohim não tem forma. Os homens que criam sua forma, fazendo através de madeira, e assim fala, ele vai dando uma forma a um Deus, mas ele não tem boca e não fala, ele tem olhos, mas não vê, e tem ouvidos, mas não ouve. Ou seja, o homem cria aquilo que está dentro da sua concepção e traz aquilo para o exterior. Mas Elohim, ele é espírito. Francisco, esses atributos, não sei se poderia ser usado dessa forma, atributos. Essas formas de que Elohim usa, físicas, ela é usada aqui na palavra para conduzir o homem ao entendimento. Sim. É isso que você está falando. Conduzir o homem ao entendimento. Então, quando fala a própria bênção de Arão, quando a gente fala que o Senhor resplandeça sobre nós o teu rosto, quer dizer, fala do rosto, fala das mãos, e fala da face. Isso tudo é utilizado para que nós, homens, saibamos discernir algo que ele esteja querendo para nossa façamos entender isso. Então, quando usa essas coisas físicas, como qualquer símbolo físico, é para que o homem entenda a vontade soberana de Elohim.
Porque se ele falasse a nós somente espiritualmente, na nossa limitação nós não conseguiríamos entender. Entendeu? Então é por aí. Quando, por exemplo, para encerrarmos esse assunto, senão eu vou fugir da palavra. Quando a palavra fala que o Eterno, quando havia o sacrifício, enxergava como um cheiro suave diante das narinas. Ali, esse cheiro suave quer dizer o quê? Que foi recepcionado, recebido o sacrifício que eu fiz. Então, o homem com esse entendimento, ele compreendeu que quando ele oferece o sacrifício de maneira sincera e verdadeira, Elohim o recebe. Se Elohim não tivesse dito isso, o homem não entenderia o significado. Então, alguns termos que estão na palavra é para a nossa compreensão. Perfeito? Mas um dia o veremos como ele verdadeiramente é, como diz Paulo. Deixaremos esse corpo corruptível para um corpo incorruptível. É o que ele ensina. Se obedecermos. Ou seja, voltando lá para o que eu estava falando. O homem se relaciona com Elohim espiritualmente. Porém, o homem, ele é a criação que pode se elevar espiritualmente. E espiritualmente ela é superior a todas. Não no sentido de mais importante, irmãos. Isso que eu quero que você observe. Mas ela tem a capacidade de se relacionar com o Elohim como nenhuma outra criação. Mas se nós observarmos, lá no capítulo 22, vai lá comigo, da nossa paraxá, capítulo 22. Francisco, por que você está mostrando isso lá em Gênesis? Você vai ver que quando um homem tem os seus interesses pessoais, ele é rebaixado ao nível abaixo dos animais ainda. Abaixo dos animais. Olha só, Números 22, Número capítulo 22, verso 22 diz assim, ó. Nós já lemos até o verso 21, agora o verso 22. Mas a ira de Elohim se acendeu quando ele se foi. E o anjo do Eterno postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Quem foi que viu o anjo, irmãos? A jumenta. Irmãos, isso é um significado tão profundo para nós. Viu a jumenta o anjo. Você sabe o que quer dizer isso, Jorge? Que um animal, que de certa forma é irracional, foi capaz de compreender o ambiente espiritual que ele estava. E o homem, por causa dos seus interesses pessoais, não conseguiu discernir. Ele não estava nem no nível do animal, porque o animal conseguiu ver. Lá em Isaías capítulo 1 diz assim, o boi conhece o seu possuidor e a jumenta... vamos lá, senão eu vou ficar aqui, segura aí, tá? Isaías 1... Jeremias também fala. Isso. Lá, verso 2. Ouvi aos céus, capítulo 1, verso 2. Ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, pois falou o Eterno. Criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ou seja, ele está falando que o animal consegue compreender aquele que é senhor sobre ele, mas o homem não tem essa compreensão, porque os seus interesses pessoais impedem de compreender. Da mesma forma estava aqui o falso profeta Balaão. O animal conseguiu entender o campo que ele estava, o ambiente espiritual que ele estava, mas o homem não. O que estava ocorrendo. Hein, Francisco? Pode compartilhar. Interessante que a gente vê falando sobre a jumenta. O Eterno ordena que toda espécie seja feito da mesma espécie, o cruzamento da mesma espécie. O jumento não é uma espécie que o Eterno criou. Foi o homem que fez um cruzamento de espécies diferentes. Então, algo mais inferior ainda do que nós podemos imaginar. O próximo animal, verdade. Eu não sei se no original é a mesma, deve ser. É jumento, né? Chiquinho, por isso que Jeremias, no capítulo 8, ele fala que o pecado e o castigo trarão a destruição. Mas o povo, os animais, conhecem o momento que vai acontecer uma tempestade para destruir tudo. A gente teve esse exemplo lá na Índia, se não me engano. Foi, quando veio a tsunami. É a mesma coisa. Foi os animais? Foi os animais, o elefante. Irmãos, é isso. Isso.
Aí vamos trazer isso para o nosso dia a dia, é isso que eu estou falando. A gente consegue, eu vou guardar, a gente consegue compreender quando é com o outro, agora conosco. Agora conosco, quando os nossos interesses pessoais e o Eterno quer falar conosco, mas os nossos interesses impedem de ter o discernimento. Eu falo isso por mim, eu falo isso por nós. Mas nós precisamos clamar diante do Criador para que a gente venha a ser desprovido desses sentimentos e verdadeiramente venhamos servi-lo. E entender, se a gente continuar lendo, ó, verso 23, viu a jumenta o anjo do Eterno, que estava no caminho com a sua espada, desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Ela viu o anjo 3 vezes. 3 vezes. E o profeta não foi capaz de ouvir. Irmão, se você estudar, por isso que eu falei que se nós formos estudar essa paraxá, tem tanto assunto que nós poderíamos abordar, Jorge. De entender a misericórdia do Eterno. A primeira coisa que a jumenta fala, a jumenta poderia ter falado, tem um anjo aqui, eu sou jumento. Você que é o jumento nessa situação. Tem um anjo aqui, você está vendo o anjo aqui? Mas ele não falou assim não. A jumenta faz um resumo da história dela, né? O Eterno é tão misericordioso, fala assim, eu vou fazer um milagre, para ele ver que uma jumenta falando já é um grande milagre, para ver se ele tem o discernimento. Falou, meu filho, eu durante tantos anos te servi. Em que momento eu agi desse jeito? Em nenhum momento. Tão cego que ele conversou. Ele não viu a ação espiritual ocorrendo. Aí quando o Eterno viu, o Eterno fala, mostra a jumenta o anjo 3 vezes. A mula fala, o jumento fala. E logo depois o Eterno, com a sua misericórdia, dá um entendimento. Dá um entendimento não, dá a visão a ele. Chiquinho, olha, pensa só, antes dele receber aqui tem o número 3, você acabou de falar aí, que 3 vezes, o anjo falou com 3 vezes aqui, como é que foi? O anjo apareceu para a jumenta. Para a jumenta, 3 vezes. O 3 está fazendo o que aqui? Está trazendo o divino até a terra. Você Amém. Não entendeu, meu amor, você vai ser cortado. Amém. Aqui, o corte dele aqui, ó, no versículo 32. Ele é cortado definitivamente como ele é um falso profeta. Amém, meu pastor. Ele não quer o relacionamento divino. Eu vou mostrar o que estava no coração depois. Aqui, ele é cortado. Ó. Eu saí para teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Sabe o que fala numa outra tradução? A tua estrada foi cortada, interrompida, rasgada. Você não tem mais direito nenhum no meu reino. Amém. E você vai ver, irmãos. Eu vou mostrar isso na paraxá. Amém. Eu vou mostrar isso aqui na paraxá. Eu vou te mostrar isso aqui na paraxá para você ver que a intenção, o interesse pessoal de Balaão aqui era muito, muito maior. Não era só questão gananciosa, não era só intenção financeira. Tinha um interesse por trás aqui que era muito mais perverso. Muito mais perverso. A intenção não era essa, Jorge. Eu vou te mostrar que a intenção não era essa. Mas também estava incluso, tá? Essa era uma característica de falso profeta. Pensa financeiramente também. Mas a intenção não era só essa. Ou seja, se você observar, irmãos, o que eu quero te mostrar? Que o animal aqui foi mais capaz de compreender as coisas espirituais do que o homem. Quando eu estava estudando essa paraxá, sem ter esse entendimento, eu estava assim, estado vegetativo na minha cabeça. Bati. Estado vegetativo. Aí eu fui ler, olha só. Eu ia até ligar para o Léo, só que era muito cedo. Eu não vou acordar o Léo, não. Se diz relativo a estado vegetativo. Se diz relativo a condição. Presta atenção, irmãos. Ó. Estado vegetativo. Se diz relativo à condição de semelhança a um vegetal. Ou seja, praticamente inerte. É utilizado para determinar o estado de saúde de pacientes que são mantidos apenas por aparelhos, por já não apresentarem resposta a qualquer estímulo, mas que ainda não apresentaram sinais de morte cerebral. Estado vegetativo é fruto de um dano grave no córtex, é isso? Córtex cerebral, que controla o pensamento e a personalidade. Uma pessoa em estado vegetativo pode parecer acordada e ter reflexos,
mas é amplamente aceito que ela não tem consciência do ambiente que a cerca e é capaz de sofrer mentalmente e sentir dor. Tudo a ver com a palavra. Olha só, mas ela é plenamente aceito que ela não tem consciência do ambiente que o cerca. É o que Balaão estava. O estado vegetativo dele faz ele ter reflexo, faz ele ter sentidos que ainda se apresentam, mas a sua consciência, ela está tão inerte, ela está tão morta, que ele não é capaz de entender espiritual o ambiente que ele está vivendo. Ele está no ambiente vegetativo, dos vegetais, que não tem essa consciência. Estão ali para nascer, para viver um tempo e para morrer. Assim são os vegetais, não tem essa consciência. Ou seja, é rebaixado a um nível ainda mais baixo dos animais. Dentro desse contexto, irmãos, quando a gente visualiza... Você quer falar alguma coisa? Aí no caso dele é irreversível, porque Elohim tem um tempo. O que eu falo à congregação sempre? Amém. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Elohim tem o tempo quando a divindade vai se unir ao terreno, à terra, ao homem, para poder estabelecer aquilo que ele deseja para a salvação do homem. Aí o homem rejeita. Isso tem um tempo. Amém. Então, a pessoa fica brincando com Deus. Aqui na congregação tem isso. Com pessoas aqui dentro. Não sei se isso em todos os casos, né? O Eterno sabe, mas eu também concordo com a pastora. Amém. Amém. Nós vamos chegar lá, pastor. Eu sei que vocês estão doidos para participar. Lá em Deuteronômio capítulo 32. Olha só. Vai lá comigo. Deuteronômio 32. Eu estou te mostrando, irmãos, por isso que eu coloquei lá. Eu vou voltar no título da paraxá. Deixa eu só achar aqui. Livre dos interesses pessoais e apto para o discernimento espiritual. Apto para o discernimento espiritual. No capítulo 32 de Deuteronômio, no verso 28, diz assim, 32, 28. O meu povo é gente que perdeu o bom senso, perdeu o juízo, perdeu a consciência, e neles não há entendimento. Quem me dera fosse sábios, então entenderiam isto, e atentaria para o fim que os espera. Ou seja, neste momento, ali não estava tendo a compreensão do ambiente que estava, do perigo eminente que estava. Não ter consciência do perigo. É isso que é estar em estado vegetativo, Léo. Você tem uns reflexos. Você tem aquilo que te parece que você está vivo. Espiritualmente, né? Vamos dizer assim. Mas no seu interior, você perdeu a percepção espiritual. Você perdeu o ambiente onde você vive. O perigo eminente que está ocorrendo. O morto que tem sentido. Tiago capítulo 4, vai lá comigo, só para a gente ir para um outro contexto. Por isso, irmãos, nós estávamos falando aqui de Balaão. A gente compreende, Jorge, que ele é um falso profeta por essas características. Por ambicionar os interesses financeiros, por ambicionar um desejo aqui que eu vou falar que é muito mais perverso do que o financeiro. Por querer fazer com que seus desejos prevaleçam. Tiago capítulo 4. Podia ter chamado para abençoá-lo, né? Não para amaldiçoar. Porque Balaão era conhecido. Ô Jorge, se você olhar onde as pessoas vão para procurar obter o seu ganho, as suas loucuras, os seus desejos, vai e passa debaixo de um pano amarelo para obter um emprego, vai e começa a dançar um com o outro, ouvindo música de Roberto Carlos para ter o seu relacionamento mais agradável. O homem busca onde ele quer, porque os seus interesses é o que tem que prevalecer, é o seu desejo. Ele vai buscar, ele vai não vou falar aqui de religião, vai de várias fontes para obter os seus desejos.
Então é o que ele estava fazendo. O salmista Davi diz, amaldiçoe eles, mas abençoa tu. Porque a maldição do homem nada importa. É o que aconteceu aqui. Agora a maldição de Elohim sobre a vida do homem. Aí ela é verdadeira e eficaz. Tiago capítulo 4, verso 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disso dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Não podeis, irmãos, isso que é interessante aqui, ó. Combateis e guerreais, não tendes porque não pedis, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar em vossos prazeres. Aí ele fala, adúlteros, David Stein chama assim, esposas infiéis. Não sabeis, porque ele está falando aqui de um relacionamento entre o homem e o Criador. Esposas infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Elohim? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Elohim. Irmão, se a gente olhar o exemplo do nosso Mashiach, Yeshua, onde ele vai lá em João, no capítulo 5, vai lá para você ver. Antes de ir em João, vai lá em Salmos, no Salmos capítulo 15, livro dos Salmos. Você vai ver aqui o que é um homem que está desprovido dos seus interesses. Olha só. Salmo 15. Eterno, quem habitará no teu santo lugar? Estou lendo igual está. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. E do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Eterno. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra a inocência. Quem faz essas coisas nunca será abalado. É um homem desprovido de interesses pessoais próprios. Lá em João no capítulo 5. João capítulo 5. O nosso maior rabino, Yeshua HaMashiach, nosso Mashiach, Messias. Em João no capítulo 5, verso 30, ele diz assim, ó: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém. Irmãos, aí eu faço uma pergunta. Qual que era o interesse de Balaão? Qual que era o interesse, Léo, de Balaão? Era um interesse financeiro? Não, também. Mas não era só esse interesse. Havia um interesse por trás, Jorge, que é muito mais severo, que é o antissemitismo. Que é o desejo de aniquilar a vontade e o povo de Elohim sem nenhuma intenção. Isso sempre está presente, Léo. Sempre está presente o ganho financeiro com essas características do falso profeta. O antissemitismo. Mas, irmãos, aqui existe dois tipos da nossa paraxá. Existem dois tipos de antissemitismo que a gente precisa observar. Olha comigo, volta lá na nossa paraxá, em Números capítulo 22. Eu quero mostrar aqui qual que era o interesse de Balaão. O verdadeiro interesse. Então pronto, nós vamos falar aqui. Mas não havia nenhum mandado do Eterno para a destruição dele, tá? Ele que se antecipou a essa destruição. Por quê, Jorge? Por causa dos interesses. Porque se o homem tivesse em linha com o Criador, em obediência, o Eterno o teria livrado. É aí que está a grande questão. Vamos fazer a pergunta no sentido contrário. Havia o medo, é isso que eu vou falar aqui. Existe dois tipos de antissemitismo. Existe um antissemitismo, que é o de Balaque, que é um antissemitismo objetivo. Ele é claro, ele está explícito. Ele é declarado, é o que nós vemos lá, o presidente do Irã. Ele é declarado, ele não esconde para ninguém que ele odeia Israel e quer a destruição de Israel. Ele declara.
E existe aquele que é subjetivo. Mas primeiro deixa eu falar aqui do objetivo, que é Balaque. Por quê? Balaque estava atemorizado dos filhos de Israel. Ele estava com medo de perder a sua pátria, perder a sua proteção, perder a sua terra, os seus filhos. É um medo que, de certa forma, ele é compreensivo. O desejo dele era simplesmente afastar Israel da sua presença. Né? Eu quero afastar essa congregação de mim. É um antissemitismo naquele caso. Mas o outro tipo de antissemitismo é muito mais perigoso. Muito mais sutil. Que é aquele antissemitismo é esse mesmo. É esse antissemitismo mesmo, subjetivo. Aquele que não é claro. Aquele que tem uma característica espiritual. É aquele que estabelece a doutrina da substituição. É aquele que estabelece a doutrina da dispensação. É aquele que estabelece o ódio no seu interior. Mas ao mesmo tempo fala, esse é o povo de Deus. Mas na verdade não quer ter nenhum relacionamento com o povo de Elohim. Tudo aquilo que se diz do povo de Elohim, eu discordo. Eu discordo do Shabat. Eu discordo de símbolos judaicos. Eu discordo de uma mezuzá e vou botar uma cruz. Eu discordo do Yeshua verdadeiro e eu vou apresentar um Jesus romano. Ou seja, esse é um antissemitismo, esse mesmo, que não é explícito, que é subjetivo, que não apresenta a verdade, mas no seu interior existe um antissemitismo que é muito mais prejudicial do que o antissemitismo de Balaque. Haja vista as cruzadas, haja vista a Inquisição, haja vista Hitler, haja vista hoje o mundo cristão, que fala que substituiu Israel. Haja hoje a doutrina teológica que fala que o domingo substituiu o Shabat. Haja hoje ainda nos nossos dias que fala que o Natal, que a igreja substituiu a nação de Israel. Que o Velho Testamento é velho, que agora só existe o Novo. Essa é a doutrina que não é verdadeira. Que não quer ser explícita, que eu não vou conseguir falar essa palavra, pastora. Tenta camuflada. Falei? Ai, meu Deus. Não fico, não. Segundo, antissemitismo, esse é o antissemitismo de Balaão. Ele é subjetivo, não sendo direto, tendo uma aparência espiritual. Detesta os judeus sem razão, sem justificação. É um ódio que brota do preconceito, baseado no desejo forte de... Eu tirei isso aqui daquela Torá, tá? Não é palavras minhas, não. Que um desejo forte de aniquilar e destruir tudo que está ligado ao judeu ou ao judaísmo. É nesse contexto de antissemitismo que estão a maioria dos líderes eclesiásticos. Infelizmente, isso é uma realidade. Isso é uma realidade no meio de nós. Você desvia, você deixa de ter contato, de se relacionar com ele. Mas aquele que não apresenta o seu verdadeiro objetivo, vai, minha irmã. A gente, observando o comportamento de Balaque, a gente percebe que ele tem uma motivação que é mística. Se for amaldiçoado, eu poderei dominar esse povo. Isso aí. Né? Pela linha do misticismo. É o que Hitler fez. Primitivo isso, né? Porque a gente sabe que, se a gente acompanhar a história da humanidade, os homens das cavernas faziam isso. Desenhavam o animal que eles queriam dominar, e aí eles punham a mão sobre ele, porque aí tinham várias mãozinhas, né, desenhadas, e aí eles dominavam no campo místico primeiro, para depois dominar no campo físico. Então é bem primitivo isso, né, desse intuito de Balaque. Verdade. A primeira forma de você conquistar o domínio é através das suas palavras. Você menosprezando, você subjugando, você acusando. Não é? Yeshua, judeus não mataram Jesus, judeu não matar o Deus que eles mesmos criaram, né? Que é o Deus de Roma, porque para nós só existe um Deus, que é o Elohim de Israel, que é soberano sobre todas as coisas, que enviou o seu filho Yeshua HaMashiach para a nossa salvação. Então é dentro desse contexto que está o antissemitismo de Balaão. E é aqui, Jorge, que é a grande culpa de Balaão. É ali que a pastora falou que o seu caminho é muito perverso.
Perverso, porque ele quer estabelecer a sua teologia, a sua formação. Está cortado. Isso não tem relacionamento com o Criador. Irmãos, por isso que eu falei, pega a referência da palavra. Se nós não tivermos a palavra como referência, aonde iremos nós? É denominações atrás de denominações, porque uma entende diferente da outra. Mas se nós tivermos a palavra como referência, saberemos discernir. A mesma língua, poderemos discordar de alguns pontos, mas dentro do alicerce que nos conduz, nós estaremos firmados. Serão as mesmas. E nós precisamos entender esse contexto. Em Apocalipse, só para você ver como isso é uma doutrina, Jorge, que permanece até os dias de hoje. Vai lá em Apocalipse no capítulo 2. Olha que interessante que fala aqui. Apocalipse no capítulo 2, no verso 12 diz assim, ó, capítulo 2, verso 12. Essa é uma doutrina que permanece até os nossos dias, tá, irmãos? E com muita força. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono do adversário, de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. O que Balaão segue? Qual que é a orientação dele? Olha o verso aqui, pastor. O qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Ou seja, o antissemitismo. Ensinava o antissemitismo. Levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Tens ainda aqueles que ensinam a doutrina de Balaão, de colocar tropeço diante dos filhos de Israel, de impedir que eles retornem, de impedir que eles pratiquem a palavra, de impedir que nós venhamos retornar, que impede da comunidade de Yeshua de retornar, que diz que aqueles que se retornam para o Velho Testamento, esses não têm nenhuma ligação com o Criador. Esses são da doutrina de Balaão. Esses são os que estão com o antissemitismo não explícito, não direto, subjetivo. Mas eles existem. Impede que retornemos para o verdadeiro Elohim, para o nosso verdadeiro lar. É isso que Balaão queria impedir. Balaão queria impedir que Israel prosseguisse. Irmão, só para nós encerrarmos, que eu não tenho tempo mais, 12:00. Mas eu tinha um pouquinho. Que teve um israelita ali, todos eles morreriam. Finéias. Amém. Se não fosse pelo zelo de Finéias, o Balaque não ganharia. Não sei se todos, Betito, mas grande parte seria maior. Amém. Lá em Judas, eu acho que é o último livro antes de Apocalipse. Isso mesmo, você está perto aí. Eu teria outras coisas para falar, irmãos, mas eu não tenho tempo. Aqui eu ia te mostrar as características, só vou falar quais são. As características destes antissemitas, que são subjetivos. Presta atenção, os seus interesses estão sempre sobrepondo nas relações entre os homens e o Eterno. Sempre sobrepondo, ou seja, você vem a mim com o interesse de ter o seu dízimo, você vem a mim para que o meu nome seja exaltado, você vem a mim para que minha igreja seja mais poderosa do que a outra, eu compro canais de televisão e assim vai. Ou seja, os seus interesses sempre eles estão sobrepondo na relação entre o Eterno e na relação com os homens. Segunda característica, não reconhece as suas transgressões. Se você observar Balaão no capítulo 22, verso 34, ele fala assim, se pareceu aos teus olhos este caminho mau, eu voltarei. Aos olhos dele, aquele caminho não era mau. Mas aos olhos do anjo, ele falou assim, se para os teus olhos ele é um caminho mau, então eu volto. Mas aquele voltar superficial, não um retornar verdadeiro. Não tinha sintonia. E a terceira característica, rejeita tudo que tenha uma ligação com o contexto judaico. Esse é o camuflado. Esse é o camuflado. Judas verso 3, que só tem um capítulo, né?
Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Só tem um capítulo, verso 3 até o 25, tá, irmãos? Amados, o último livro antes de Apocalipse, penúltimo livro, né? Do Brit Hadashah. Verso 3. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação nos que não é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Elohim e negam o nosso único soberano e Machia, Yeshua HaMachia. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Eterno, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles, e indo após outras carnes, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Eterno te repreenda. Estes, porém, difamam a tudo que não entendem, e naquilo que compreende de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são mancha em vossas festas de amor, braqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas e desargadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Eterno vem com milhares de seus santos, para te fazer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Machia e Yeshua, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões, são sensuais, não têm um espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Elohim, esperando a misericórdia de nosso Machia e Yeshua para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Elohim, nosso Salvador, por Yeshua HaMachia, nosso Adoni, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Pai, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar pela tua palavra, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeste, ó Pai, de ter esse entendimento.
que possamos abrir os nossos corações para assim compreender a Tua palavra, para que os nossos interesses pessoais não venham prevalecer, ó Pai, no nosso relacionamento com o Senhor. Mas nos ensina a cada paraxá, a cada dia crescermos espiritualmente e sermos desprovidos, ó Pai, de tudo aquilo que impede a Tua bênção vir sobre nós, que é a Tua presença. Não queremos, ó Pai, ter as bênçãos físicas se o Senhor não estiver conosco, mas nós queremos ser abençoados com a Tua presença e assim caminharmos, ó Pai, pelo caminho que o Senhor estabeleceu para essa congregação. Que a Tua bênção sobre todos nós, que a Tua bênção possa estar sobre os irmãos na internet, que a Tua paz e o Teu shalom, e que a esperança da salvação venha florescer cada vez mais em nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado pela Tua misericórdia, que o Senhor que renova sobre nós a cada dia, é o que nós oramos e pedimos no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai Veshmereha. Yeha Adonai Panaveleha Virunica. Issa Adonai Panaveleha Viasemileha Shalom. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Shabbat Shalom para todos. Amém.